Boa noite, gente boa. Começando aqui pela PUC TV Goiás, mais uma edição do programa Papo Dinâmico. Toda terça-feira, às 11h30 da noite, estamos aqui. E você também pode nos acompanhar no canal da PUC TV Goiás no YouTube e curtir, sei lá, compartilhar, mandar sua mensagem para nós aqui no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Hoje nós vamos falar de fake news. Já ouviu falar disso? Fake news, notícia em inglês, né? Notícia falsa. Notícia falsa. É o que mais corre aí nas redes sociais e nós vamos falar desse tema aqui com os nossos ilustres convidados e vamos fazer o seguinte. A nossa produção preparou uma apresentação dos dois, né? Então eu vou pedir à produção que roda a primeira apresentação deles para depois a gente cumprimentá-los. Pode tocar. Ângela Teixeira de Moraes tem doutorado em análise do discurso jornalístico pela UFG, professora do programa de pós-graduação em comunicação na UFG, autora do livro Jornalismo e Educação, Desencontros Discursivos, publicado pela PUC Goiás, organizadora do livro Cidadania Comunicacional pela UFG. Paulo Emílio de Oliveira e Silva é bacharel em Direito pela Unip, advogado, presidente da Comissão de Direito Digital e Tecnologia da Informação da OAB Goiás, vice-presidente da Comissão de Legislação do Instituto Brasileiro de Direito de Família, bacharel em Física pela UNB, trabalhou na IBM Brasil, trabalhou na IBM Portugal, coordenou a equipe da ONU no desenvolvimento de sistema de informação. Professora Ângela Moraes, muito boa noite, um prazer tê-la aqui conosco, seja muito bem-vindo no Papo Dinâmico. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Que ótimo. Doutor Paulo Emílio, muito boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, agradeço o convite para estar aqui e participar desse Papo Dinâmico. Sobre fake news, né? Exatamente. Vamos fazer assim, a nossa produção preparou uma reportagem, né, um VT, sobre fake news. Vamos ver essa matéria e depois a gente retoma o debate aqui, tá bom? Veja a matéria aí. As notícias falsas, conhecidas como fake news, são cada vez mais comuns nas redes sociais. Muitos usuários acreditam na informação e acabam compartilhando. Pessoas são contratadas para disseminarem verdades. E é aí que surge o problema. A dificuldade de identificar as notícias falsas, a falta de senso crítico para combater as fake news e como combatê-las. Em ano de eleição, a preocupação vai parar no Tribunal Superior Eleitoral. As fake news contaminam o ambiente político, prejudicam o trabalho da imprensa e podem alterar o voto do eleitorado. A preocupação das fake news é uma preocupação da eleição em todos os estados da federação. Mas o Tribunal Superior Eleitoral está bem estruturado, bem preparado para enfrentar essa questão nova, através de convênios que fez com partidos políticos, marqueteiros, a imprensa e a própria campanha para a sociedade, que vai ser a nossa grande auxiliar, para primeiro checar bem a notícia junto à imprensa oficial, para depois, então, eventualmente compartilhá-lo. O que nós não queremos é que uma propaganda enganosa possa causar um dano irreversível à campanha de um candidato. Doutor Paulo Emílio, as fake news ou notícias falsas, a gente vê que hoje ganhou grande relevância por causa das eleições, principalmente porque as últimas eleições em outros países foram muito influenciadas pelas fake news, pelas notícias falsas, que, aliás, continuam existindo. A gente viu aí recentemente notícias lá nos Estados Unidos que continuam lá produzindo notícias falsas. E agora o receio que tem é que essas notícias também possam influenciar no Brasil. Mas não é só das eleições que elas são um mal para a sociedade, né? As fake news pode ser um mal geral também, né? Com certeza. Nós temos tido exemplos recentes, o caso Marielle, por exemplo, que não foi um caso necessariamente envolvido com a política atual, mas é que em decorrência do assassinato dela, surgiram muitas notícias na imprensa e na internet, principalmente, falsas,
sobre a vida dela, sobre a carreira dela, sobre até a intimidade dela. E isso causou... As notícias falsas, nesse caso, tinham um propósito assim, até de justificar, como se fosse possível justificar o assassinato, né? Denegrindo a imagem. Culpá-la por isso, por ter sido morta. É verdade, denegrindo a imagem dela como política, como membro de uma comunidade, uma sociedade. Então, esse tipo de notícia traz realmente muito dano. E nós temos vários exemplos nessa área. Mas as fake news, na verdade, elas vêm de longo, sempre existiram. Na Bíblia a gente encontra referências às notícias falsas. No livro do Êxodo 23.1, tem lá a referência dizendo: não divulgue notícias falsas, inverdades. Então já começa desde aquela época. É claro que de início nós tínhamos a velocidade de propagação das fake news era muito baixa, porque era o boca a boca. Depois surgiu a imprensa, depois a rádio, televisão e com a internet, então, todo mundo tem a capacidade de divulgar notícias ou compartilhar notícias na internet. Professora Ângela Moraes, onde estão mais as notícias falsas, as fake news? Nas redes sociais mesmo? Ou existem outros veículos, outros meios que também proliferam com a mesma ou com tanta intensidade quanto as redes sociais? Como foi dito aqui, as fake news sempre existiram, né? Esse uso, né, da inverdade ou de um fato inventado para que se tire proveito próprio, né, dessa divulgação, não é algo assim, não é um fenômeno contemporâneo. Tá? A gente vê pela própria história do jornalismo que os próprios jornalistas, né, já faziam esse tipo de... Os tabloides sensacionalistas de atividade, sim, né? Ou aumentavam, né? Por exemplo, você tinha um fato, você poderia aumentar certas características deste fato que não correspondiam exatamente, né, com a realidade, e a partir daí se disseminava, né, criando uma imagem de uma pessoa ou imagem, né, de um partido. O exagero, a omissão pode ser também uma fake news. Agora, o problema de hoje é que todo mundo tem acesso, então isso não está restrito a uma parcela da sociedade nem a uma única instituição. Então, qualquer cidadão hoje de porte, né, de um smartphone, de um computador, tem condição de criar aí um factoide, né, como é que a gente chama isso no jornalismo, e disseminar em alta escala. Então, a novidade hoje é esse poder que está disseminado dentro da sociedade na criação, produção e veiculação de notícias, inclusive as falsas. Pois é, mas os meios, por exemplo, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, eles têm meio de controlar isso, não tem? É muito difícil, professor. É muito difícil porque... Por exemplo, eu tenho a impressão que algumas fake news eles deixam, porque é conveniente para eles deixam, né, ou até incentivam, sei lá, facilitam a proliferação, a circulação, e outras eles restringem mais porque não é favorável, ou isso não existe? Hoje nós temos nas redes sociais números fantásticos, 1 bilhão de usuários que estão a todo momento difundindo informações, divulgando informações. A capacidade de influenciar o mundo é muito grande. Na física se disse lá nos passados da mecânica, me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. Hoje em dia me dê um ponto de acesso à internet e eu posso mover o mundo. Isso é o que acontece nos dias de hoje. O controle é muito difícil. Eles acabam fazendo um controle a posteriori na medida em que as pessoas se manifestam. Né? Se manifestam, tentam retirar da rede as notícias que foram divulgadas, o que também é muito difícil, não é algo que se consiga de um momento para o outro. Só para complementar, né, recentemente a gente viu, né, um dos administradores da grande rede, que é o Facebook, né, eles retiraram aqui do Brasil páginas de um movimento,
né, do MBL, que era o maior propagador de notícias falsas. Então, assim, há já uma preocupação com isso. Infelizmente, é mais a posteriori que a gente vê esse tipo de decisão. Então, ao meu ver, cabe mais uma responsabilidade por parte do cidadão, uma educação por parte do cidadão e não apenas deixar isso a cargo dos administradores de redes sociais. Pois é verdade que essas redes, elas facilitam a proliferação de alguns posts e outros não? Porque a gente vê algumas postagens tão ridículas e tem milhões de visualizações, e outras tão bem feitas, tão boas, não tem curtida nenhuma. Na verdade, o Facebook, por exemplo, ele tem seus critérios de fazer com que determinadas notícias cheguem, né, com mais frequência a partir do estudo do seu perfil. Então, eles podem, às vezes, estudar o meu perfil e mandar notícias parecidas, né, que eu eventualmente teria interesse em razão desse meu perfil. Obviamente, algumas notícias interessantes que eles acreditam que não sejam do meu perfil podem ficar de fora. Então, isso acontece, porque você não tem condição hoje de acessar tudo, né, de todos os seus amigos, de todas as pessoas que acessam a sua página. Então, há, de fato, um critério por trás dessa seleção. Até por uma questão operacional e até por uma questão de análise de perfil, comercial. Então, há uma série de questões por detrás dessas escolhas. Agora, desculpa. Aí vem a preocupação com a manipulação. Não é? Quando a gente vê que as ferramentas da internet, elas trabalham para conhecer o perfil do usuário, o perfil daqueles que estão atuando na rede, e começam a divulgar informações adequadas ao perfil. Às vezes eles podem também divulgar informações que podem influenciar aquele perfil, mudando uma posição política ou de consumo naquele. A preocupação só completando, a preocupação com o Facebook, a meu ver, principal é que eles não divulgaram os critérios que eles utilizaram para excluir essas páginas de internet, os perfis. Isso é uma preocupação muito grande, porque lá na Inglaterra, aquela empresa que foi usada para manipular a eleição americana do Trump, eles divulgaram quais foram os critérios. Eles venderam os perfis para empresas altamente especializadas em estudar o perfil e saber como influenciá-lo. E aqui não foi divulgado. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta, vamos retomar aí a entrevista do ministro Luiz Fux, sobre a preocupação dele sobre as eleições, e vamos ver até que ponto, com os nossos entrevistados aqui, vai ser possível a Justiça Eleitoral exercer o controle sobre isso. Daqui a pouquinho.